Boa tarde, meninas. Tudo bem? Bora começar então as nossas apresentações, o nosso trabalho. Eu e a Fabiane, nós fizemos com a turma do primeiro ano uma produção de final de conto, tá? E aí nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Produção de texto e as etapas de produção, como é que nós fizemos, tá? Então fizemos eu e a Fabi. Bom, nós pensamos em realizar com o primeiro ano uma etapa de produção de texto para quê? Para justamente desenvolver essas competências que eles precisam ter no segundo ano, né? Mesmo que seja no final do ano, a gente já inicia aí esse procedimento que eles vão desenvolver no segundo ano para já dar uma alavancada aí nas crianças, tá bom? Os objetivos e as habilidades, então, planejar a elaboração dos textos, tanto o planejamento quanto a produção, tá? Nós fizemos a produção em dupla e depois eles fizeram uma produção individual também. Para este trabalho, o que nós pensamos? Nós pensamos nas metodologias ativas, tá? Como estratégia para que eles se envolvessem nas atividades, tá bom? Então, nós elaboramos as etapas, tá? Então, a primeira atividade foi a leitura pelo professor. Bom, eu acho que eu esqueci de uma coisa. Quando nós fizemos a proposta da produção de texto para as crianças, o que nós colocamos para eles, né? Que no final de toda a nossa sequência didática, nós iríamos fazer uma exposição dos trabalhos deles, das produções e dos desenhos. Então, nós colocamos para eles como se fosse um desafio, né? Então, nós vamos fazer uma atividade importante, uma atividade onde nós vamos usar os contos, que é uma coisa que eles gostam bastante, mas aí qual o objetivo final, né? Colocar então no mural da escola o texto deles e a ilustração, para que eles pudessem compartilhar com as crianças e as outras crianças pudessem ver os trabalhinhos deles, tá? Então aí a gente conseguiu que eles se empenhassem, se envolvessem aí no desenvolvimento da sequência. Então, a nossa primeira atividade foi a leitura pelo professor do conto. O conto escolhido foi Os Três Porquinhos. Depois, nós entregamos para as crianças o conto impresso para que nós pudéssemos fazer junto a leitura compartilhada, tá bom? E aí, como é que a gente fez essa leitura compartilhada? Eles tinham em mãos o texto, para que eles pudessem ir acompanhando, e conforme eu ia fazendo a leitura, eu coloquei o texto na TV para aquelas crianças que quisessem acompanhar, tá? Então, eu fiz a leitura, nós fizemos a leitura compartilhada, foram 2 páginas que a gente organizou de uma maneira que não ficasse tão apertadinho as letras, né? Então, a gente colocou uma letra um pouco maior, mas foram 2 páginas o conto todo. Nós fizemos a leitura e aí eles iam acompanhando com a régua, algumas crianças acompanhavam na TV, mas foram 2 páginas. Eles se assustaram um pouquinho quando eles olharam aquelas 2 folhas e pensaram, nossa, nós vamos ler tudo isso? Mas eles conseguiram, foi bem bacana. Num outro momento, né, num outro dia, nós retomamos a história. Então, eles foram me contando, fizeram um reconto oral da história. Nesse momento a gente não fez registro, porque o objetivo era mesmo que eles lembrassem da história. Então, o que nós pensamos também em pontuar, porque algumas crianças são muito participativas, falam muito, participam mais e sempre tem um que fica mais acanhado, mais lá no meio e tal. Então, assim, a gente já sabia mais ou menos quais eram as crianças, que a gente tinha que pontuar algumas questões para que todo mundo pudesse participar. Então, de vez em quando a gente falava assim, olha, você espera um pouquinho, vamos ouvir o nosso amigo ali que está falando,
para que todo mundo pudesse participar também. Eu tenho 2 alunos autistas na sala, né? Depois eu vou falar como é que foram as atividades, mas assim, um deles não precisa de adequação nenhuma, ele acompanha o currículo do primeiro ano normalmente, realizou todas as atividades, todas as provas. O meu segundo aluno, ele já tem uma dificuldade maior, então as atividades são todas adaptadas para ele. Então, nesse momento também do e-cultural, eu fui fazendo algumas perguntas para ele, para que ele também pudesse participar. Então, os 2 alunos participaram de todas as atividades, tá? Então, assim, a pergunta que eu ia fazer para o José não era a mesma pergunta, não foi a mesma pergunta que eu fiz para o Antônio, para que todo mundo pudesse participar. Depois nós fizemos o planejamento. Eu acho que eu já estou falando tudo que está no outro, né? Depois nós fizemos o planejamento. Então nós retomamos o texto novamente. Aí eu coloquei o texto somente na televisão para que nós pudéssemos fazer a leitura. O que nós elencamos aí? O início do conto, quais palavras eram as mais bonitas, quais as expressões eles achavam que seriam mais marcantes dentro do conto. Então aí eu fui escrevendo na lousa as palavras que eles achavam mais bonitas e que seria importante colocar para que o texto ficasse mais bonito. Então eu fui elencando aqui no canto da lousa. No segundo momento, depois que nós fizemos a leitura e fizemos tudo isso, o que eu retomei com eles? Os episódios. Como é que começa a história? O que acontece agora? O que acontece depois? Então, em tópicos, resumidamente, eu fui elencando os episódios com eles no outro canto da lousa. Então, enquanto a gente fazia a leitura, né, do texto, procurando as palavras e as expressões, deu para retomar todo o enredo da história. Então, aí nós já fizemos os episódios também para que a gente pudesse, no outro momento, fazer a próxima atividade. No outro dia, nós fizemos, eles fizeram a atividade do reconto, do final do conto, para o professor. Então aí eu reli novamente a história, que foi no outro dia, coloquei o Word ali na TV para que eles pudessem ir acompanhando o que eu estava escrevendo. Então, li o texto e parei no finalzinho, aonde eles tinham que fazer essa reescrita, tá? E aí, conforme eles foram me falando, eu fui escrevendo. Do jeito que eles foram falando, eu fui colocando. Quando nós terminamos, eu falei para eles, então agora nós vamos ler, para ver se ficou bom, para ver se ficou coerente, né? E aí nós fomos fazendo os ajustes e as adaptações já ali naquele momento, para não ter que retomar num outro momento as palavras repetidas, né, se faltou algum episódio ou não. Eles ficaram assim bastante animados, sabe? Porque usamos o computador, usamos a televisão e isso deu uma animada neles, né? Em vez de ficar só lousa e papel. No outro dia, eu fiz a leitura de novo na próxima atividade, eles fizeram a escrita em duplo. Então, né, previamente a gente elaborou ali as duplas, eu e a Fabi, a gente conversou, elaboramos as duplas para quê? Para que quem fosse o escriba já fosse um aluno alfabético com mais autonomia. E aquele aluno que tem um pouco mais de dificuldade na escrita, para que ele pudesse recontar a história. Então, eles fizeram uma atividade em dupla, e aí no outro dia, eu retomei a história com eles de novo, e aí eu pedi para que eles fizessem a produção individual. No primeiro momento, quando nós pensamos na sequência, nós não pensamos nessa escrita individual, porque nós achamos que seria assim, um pouco mais trabalhoso, difícil para eles. Né? Uma primeira atividade, onde, né, porque foi a primeira atividade de sequência didática de produção de final de conto que nós fizemos, antes do livro, antes da unidade do livro. Mas eles nos surpreenderam, e aí as produções ficaram muito boas. Então, no outro momento, a gente acabou acrescentando a produção individual. Depois, no outro dia, nós entregamos o desenho, eles fizeram uma ilustração. Então, assim, foi uma atividade que... Aí eu separei algumas fotos, eles fizeram alguns desenhos antes ali,
Cada um fez a sua casinha, o seu porquinho, a sua ilustração. O Antônio fazendo, né, uma graça. Então nós colocamos ali a sequência das imagens. E aí a gente foi perguntando e ele foi contando. Foi bem bacana. E eles se empenharam, gente. Olha que bonitinho. Eu coloquei algumas. Olha, bem bonitinhas. Ó, da Júlia, da Maria. Gente, deitei por cima, olha que belezinha. E aí eles conseguiram, é lógico, falta ainda o trabalho com a segmentação, com a estrutura, parágrafo, pontuação. Mas a ideia estava ali, gente. Foi uma graça. Esse daqui foi o final do ponto que nós fizemos coletivamente. Então, foi a nossa primeira. Eu gosto mais dessa daqui. Acho que não tem mais foto não, né? Não, só essa. Foi a primeira atividade que nós fizemos antes de fazer o livro, né? Então, nós tivemos a formação no HTPC com a Sandra. E aí, o que nós pensamos? A última unidade do livro de português é trabalhar o conto. Então, vamos então prepará-los, né? Dar aí uma base, orientar, mostrar, apresentar qual é o caminho. E aí, depois, agora a gente vai fazer... nós já começamos a última unidade e aí depois a gente vai fazer um outro final de conto para ver como é que eles se saíram. Mas foi muito gostoso. E olha que eles se empenharam na escrita, hein, gente? Eu achei que eles talvez, por pensar em escrever, né, eles fossem assim, não quero, né, escrever o final do conto. Mas eles nos surpreenderam, fizeram bonitinho.